Nós que ainda não tínhamos saudades, cumprimentamos na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos de Pirassununga, que chegaram um pouquinho depois e temos começado o culto, vieram de longe, vieram de ônibus, alguns outros amados, sejam bem-vindos à casa do Senhor, né? É o nosso primeiro ajuntamento aqui e nós nos alegramos muitíssimo, porque Deus está aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu creio que antes de ser isso um desejo do nosso coração, e torna-se por desejo, tornou-se um projeto do nosso coração, a igreja em Piracicaba. O pastor já fez menção disso. O pastor Walter, por algumas vezes, fazia menção de Piracicaba, fazia menção de Sorocaba e fazia menção de Rio Claro, onde nós já tivemos igreja, de São Carlos, em Bauru, enfim, em outros lugares. E nós já chegamos em Piracicaba, pela misericórdia e graça do Senhor, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembrava numa viagem que nós fizemos à Bahia, o pastor Osmar e eu, foi quando ele falou de Piracicaba, etc. Logo depois, o irmão Guido foi conosco também para a Bahia. Nós fomos, num curto espaço de tempo, rapidamente retornamos para a Bahia. E o irmão Guido, da igreja de São Pedro, estava recém-convertido, ele é convertido há 7, 8 meses, estou certo? Isso. E então ele mora em Piracicaba e nos disse assim: pastor, nós precisamos de uma igreja em Piracicaba, né? Nós precisamos de uma igreja em Piracicaba. E logo depois, então, aconteceu tudo isso que o pastor falou, e eu louvo a Deus por isso, né? Nós um dia tivemos aqui, fomos à casa da Marisa, fomos à casa do Dr. Aguinaldo, fazer a eles uma visita, e naquele dia eu saí dali impactado, viu, Marisa? Saí impactado daquele lugar. A tua casa me impactou. Eu sei que Deus tem uma grande obra. Eu sei que Deus te escolheu. Você é uma escolhida de Deus. Deus tem uma escolha nessa família. Nós estamos num lugar onde a proprietária é filha de uma nossa irmã que o Senhor já levou, já está na glória, que foi missionária, e ela andava por todo o mundo pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus. E é bom fazer menção disso, né? Não é vão o nosso trabalho no Senhor. É a avó do Dr. Aguinaldo, e hoje nós estamos aqui, né? Depois de tantas coisas certamente passadas na vida dessa família, hoje nós estamos aqui e sei que Deus tem uma obra na vida dessa família. Então eu quero não apenas crer, mas profetizar que a família do Dr. Aguinaldo, da proprietária desse prédio, haverá de ser alcançada, e a nobreza do poder de Deus, da obra da graça, haverá de ser manifesta nessa família e nessa cidade, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Igreja nova, tempo novo, uma cidade ainda não desbravada, pelo menos pelo nosso ministério, ainda que já tenhamos tido aqui alguns cultos na casa do presbítero Lincoln. Durante algum tempo nós mantivemos aqui alguns cultos num bairro muito distante daqui, outro lado da cidade, mas Deus nos manda para cá agora. E eu creio que este é verdadeiramente o tempo de Deus sobre nós, sobre o ministério aqui na cidade de Piracicaba. E eu pensava, meus amados irmãos, nessa semana, o pastor Osmar fez menção disso. Essa semana eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor me dê alegria, eu quero ter um momento de tristeza que possa tirar a tua glória e o brilho, né, de vermos nascer uma igreja. É um pai na expectativa de ver nascer um filho. Eu vi todo o trabalho do pastor Osmar aqui nesses dias, nesses meses, não foram dias, foram meses, né? Eu vi todo o trabalho dele para fazer acontecer a igreja, para este prédio ficar pronto. E eu começo a pensar, meus amados irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem um chamado muito próprio, muito específico, que Deus tem repousado sobre a igreja, uma obra de um comando tão extraordinário da parte de Deus, que vem do céu. E homem algum, meus amados, pode deter o que Deus tem preparado para a sua igreja na terra. E quando fiz menção, abrindo o culto, das igrejas que estão nesta região da cidade ou na cidade, não importa. Eu quero, em nome de Jesus, que as igrejas sejam levantadas pregando o evangelho da cruz, o evangelho da seriedade com que Cristo, meus amados irmãos, um dia a muitos atraiu para Ele no Calvário. E é esse evangelho que esta igreja vem nessa cidade com o propósito de aqui anunciar. E eu começo a pensar com tudo isso. Um dia o Senhor Jesus Cristo, pouquíssimo antes
dele ser assunto ao céu. Numa conversa, meus amados irmãos, com os seus discípulos, descrito no livro de João, capítulo 15, versículo 5, ele diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: há uma obra a ser feita sobre a terra. Eu tenho um poder a enviar a terra, mas acontece que sem mim, sem a presença, sem o poder, sem a virtude, sem a unção, nada haverá de ser feito, nada podeis fazer. Está anulada qualquer obra humana, qualquer força do braço do homem para empreender na terra a obra de Deus. O que é de Deus, quem faz é Deus. Ele está dizendo para os discípulos: olha, vocês estão de mim. É de mim que vem o derramamento de poder para que a obra seja feita. O pastor Osmar disse ainda agora há pouco que ele vai falando aos pastores aqui atrás, falou assim: olha, eu vou depender de alguns pastores. Vamos voltar lá para o início do ministério, quando nós íamos em caravanas fazendo a obra e fazendo nascer as nossas igrejas. Iperó foi uma igreja que nós vimos nascer dessa forma. Nós íamos em caravanas para Iperó, fazíamos nossos cultos. Os cultos eram abençoadíssimos, vidas libertas, vidas salvas, vidas endemoniadas que entravam, o Senhor libertava. E quantas maravilhas de Deus se operou. Começamos São Pedro, e nós íamos em caravanas para a igreja de São Pedro, para a obra do Senhor ser plantada e ser feita. Não será diferente com Piracicaba. O poder de Deus que tem sido derramado sobre as nossas igrejas, haverá o Senhor de enviar para cá, e este povo será impactado por aquilo que da parte de Deus tem a ser visto aqui. Meus amados irmãos, talvez com tantas coisas, tantos afazeres com os quais nós estamos envolvidos, eu digo nós, eu falo pastores, falo presbíteros, diáconos, obreiros, falo você, meu irmão, que serve a Deus. Quantas coisas às vezes nos mobilizam, nos sensibilizam, e nós às vezes, meus amados, ficamos tomados de todo o tempo preocupados com as coisas que estão nas nossas mãos para ser feitas. E aliás, isso é muito bom, que a palavra do Senhor diz assim: tudo quanto vier às vossas mãos para se fazer, fazei-o conforme as vossas forças. Mas acontece que nesta história toda, muitas vezes nós deixamos de lado a obra de Deus e perdemos o foco, perdemos a visão de que Deus tem uma obra colocada na nossa mão, na nossa vida. E porque esta obra já foi feita por outorga do poder de Deus sobre nós, Deus está dependendo de uma igreja que se levante, de uma igreja atuante, de uma igreja viva, poderosa, eficaz, que anuncie o Evangelho a tempo e a fora de tempo. E este Evangelho, ainda como foram lá nos dias do Senhor Jesus Cristo, e tem sido, meus irmãos, dentro das nossas igrejas, este mesmo Evangelho tenha poder para salvar vidas que possam adentrar neste lugar. Eu gosto de dizer aquilo que o pastor Walter falava sempre: Deus não está brincando de igreja. Deus não brinca de igreja. Nós pastores não estamos brincando de igreja, porque pagamos um preço muito alto por isso. Esses dias o pastor Osmar derrubou, não foi ele que derrubou, caiu uma pia nos pés do pastor. Aliás, aqui ontem com a minha esposa, nós estávamos conversando, quando fomos embora, nós olhamos um para o outro, perguntei para ela: cara de quem é a igreja? Eu falei assim: pastor Osmar. Fez tudo aqui, né, pastor? Tudo. Aí esses dias o diabo intentou contra a vida dele. Jogou uma pia no pé dele, 12 pontos. 11. Eu desinflamou, papai. Se eu fosse conversar com qualquer um dos pastores aqui, qualquer um, está sem luta, pastor Euclides? Está sem luta, pastor Valdecir? Sem luta aí, pastor Apia? Se quiser divide um. Pastor Fulvio, sem luta? Pastor Marcelo? Queridos, a despeito de tudo quanto possa estar na nossa vida, o Senhor tem buscado de mim e de você que nós nos levantemos nesse tempo presente, porque há uma grande e poderosa obra a ser feita no nosso meio. E o apóstolo Paulo então vem e diz assim: eu tenho um mistério para entregar para a igreja, eu tenho uma revelação profética para entregar para o
povo de Deus, escrevendo ao livro de Efésios, meus amados irmãos, no capítulo 5, versículo 18 em diante, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu vou dizer para a igreja, talvez, meus amados, o apóstolo Paulo tenha resumido e feito um resumão da grande ascensão da igreja de Cristo na terra neste tempo presente. Por que eu estou dizendo ascensão? Porque há um evangelho de mídia, meus amados, sendo pregado, que não é a expressão da verdade do evangelho de Deus. O evangelho pregado pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o evangelho do céu, e é o evangelho para o qual você e eu, pastor, você e eu, meu irmão, somos chamados a pregar. E este evangelho não é evangelho de troca, não, queridos. Eu tenho ouvido crentes dizer: eu estou fazendo para receber, eu estou dando para poder ter. Deus está dizendo: Ele é o teu dono, Ele é o teu supridor, Ele é o teu abastecedor, Ele é o provedor por excelência sobre a tua vida. Faça você ou não, não te faltará graça e misericórdia. Mas acontece que aos chamados, Deus entregou uma obra. Deus não está perguntando para você se você tem tempo ou não tem tempo, porque o teu tempo não é teu, é de Deus. E aí ele diz assim: eu tenho um mistério para entregar para você. Meus irmãos, atente, porque eu quero, não são no nome do Senhor Jesus, poder entregar para a tua alma. Nós perdemos muito tempo com bobagem. Igreja, povo de Deus, pastores, perdemos muito tempo com o que não se aproveita. O Senhor diz assim: palavra de ordem à igreja, palavra rema, profética: enchei-vos do Espírito. Aleluia. Sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus disse para os discípulos pouco antes de subir, mas havia uma promessa que ele indo, o Espírito viria. O Espírito de Deus está no nosso meio, está no seio da igreja. Ele tem o comando do corpo de Cristo na terra, porque o Senhor disse: eu não vos deixarei órfãos. Então ele entregou o Espírito e colocou do nosso lado para que caminhe perto de você. Quando ele nos deu esse Espírito, é para que nós sorvamos dele, nos alimentemos dele, vivamos abundantemente a presença do Espírito Santo de Deus no nosso coração. E aí ele traz uma estratégia, meus irmãos. Como é que eu me encho? Como é que eu me encho? Igreja viva sem Espírito Santo de Deus não existe. Vou falar de novo. Igreja viva sem Espírito Santo de Deus não existe. Onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. E aonde o Espírito Santo de Deus tem liberdade, acontecem sinais, prodígios e maravilhas. E esses sinais vão por detrás de nós, testificando, meus irmãos, que nós estamos passando, mas a obra do Senhor não tem sido feita em vão. Deus tem liberado. Aí o Senhor diz assim: olha, talvez em 4 situações nós possamos versar este versículo. Há um comando de Deus e uma palavra de ordem sobre a igreja. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, não temos tempo para bobagem, não perdemos tempo com coisa à toa. Quando o Espírito está em nós, nós não nos alimentamos de outras coisas
porque nós estamos plenos, não cabe mais nada, porque o Espírito nos encheu, e se Ele nos encheu, nenhuma outra obra faz parte da nossa vida. Então eu digo, há uma única cobertura sobre a igreja, sobre você, é a presença inaudita, bendita, santa, sacrossanta do Espírito Santo de Deus, da porção do céu sobre você e sobre a igreja. Aí vem Deus e diz assim: olha, falando entre vós com os salmos. Ei, crente, que coisa impressionante, que coisa extraordinária. O encher nos evoca, nos leva a mudar a postura da nossa fala. Ele nos chama a termos uma fala diferenciada. Os adolescentes lá gostam dessa palavra diferenciada, mas é uma fala diferenciada. Quando nós estamos no meio do povo de Deus, há uma palavra a ser dita, é uma palavra de comando, é uma palavra que Deus entregou ao seu povo lá no passado, o povo de Israel, porque com a palavra dos salmos, Deus enviava a vitória sobre Israel. Com a palavra dos salmos, Deus permitia que o seu povo visitasse o seu trono e recebesse refrigério da parte do Pai. Com a palavra dos salmos, Deus, meus amados irmãos, exaltava a soberania do seu reinado sobre a terra e trazia sobre o seu povo, meus amados, algo extraordinário e diferente. Então Deus assim: olha, é tempo de se falar entre os santos os salmos. Muda a fala, muda a consistência da nossa obra, da palavra da nossa boca. Meus amados irmãos, e o Senhor vem e diz assim, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Parece, meus amados irmãos, em tudo isso meio que poético. Eu me encho do Espírito de Deus, louvando e entoando hinos e cânticos a Deus. Meus irmãos, me permita a liberdade da expressão. Ouve aí atrás? Ouve aí? Eu fico preocupado às vezes que no meio dos santos da igreja é o povo de Deus, é o povo que vai morar no céu, é o povo que foi chamado em glória para reinar em vida, é o povo único que tem poder de trazer à existência as coisas que não são. Por isso este povo é prisioneiro da esperança da glória. E o Senhor então diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Ah, meus amados irmãos, quando a igreja se coloca de pé para entregar louvores a Deus, há um mover da glória de Deus sobre a igreja. Nós não entendemos a dimensão disso, mas Deus está dizendo: quando o povo começa a cantar hinos e cânticos espirituais, o Senhor começa a encher a igreja, o Senhor começa a derramar do seu Espírito, o Senhor começa a operar nas regiões onde você e eu não alcançamos. Aleluia. Nós não nos reunimos, eu já falei isso em reunião do Ministério de Louvor, nós não nos reunimos para cantar cânticos de guerra. Nós não nos reunimos para isso. Nós não nos reunimos, meus amados irmãos, para cantar esses cânticos que às vezes nós dizemos: estou pisando a cabeça do diabo, estou esmagando, estou torcendo, expulsando. Quando a igreja se reúne, é para louvar, é para cantar cânticos espirituais na presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando a igreja sobe para o altar, ela sobe para contemplar a glória do Senhor. É fogo que desce de lá, é fogo que desce de lá. E o fogo que vem da parte de Deus é
pasto na presença do Pai. Aí Deus diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sabe, meus queridos, Deus, Ele está passeando no meio da sua igreja. E quando eu digo igreja, não estou me referindo apenas aqui no nosso meio, mas quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você está na rua, quando você está nas compras, quando você está lá no seu quarto, no teu secreto, Deus está passeando pelo meio do teu coração, pelo meio da terra do teu coração. E quando Deus está passeando, é porque coisa nova Ele tem para operar no meio dos santos. Quando Deus está passando em revista sobre a tua vida, pastor, sacerdote, quando você sente aquele arrepio no teu coração por uma palavra que o Senhor deu, quando você sente aquele momento de cantar um cântico, às vezes dirigindo, às vezes conversando com o irmão, é porque Deus está passando em revista para saber o que está no coração do soldado, para saber a armadura que está o soldado vestindo, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é um exército itinerante, ele é um exército que daqui a pouco já para a peleja, porque ele já foi chamado para subir. Que Deus é esse que confiou a você o poder de dizer para o diabo: arreda-te, Satanás. Senhor Jesus Cristo, depois de passar 40 dias no deserto, jejuando, o diabo tomou a Jesus e levou-o lá para o pináculo do templo. Certamente ele tinha pensado assim: o homem está fraquinho, debilitado, como você e eu fica quando nós jejuamos. Não é uma fraqueza no físico, não é não? Ou sou só eu? Vem uma fraqueza no físico, às vezes vem até uma dor de cabeça, não é mesmo? Vem uma fraqueza na perna, e eu começo a pensar que o inimigo tivesse julgado que Jesus estivesse nessas condições. Vou pegar ele agora na sua fraqueza física. Quando o Deus dos céus permite que o seu filho seja exposto, Deus está vendo todas as coisas, o cenário está diante dos olhos de Deus. A intenção do coração do diabo era conhecida de Deus, mas Deus sabia a quem ele tinha enviado para o deserto. Deus sabia que o vaso que ele tinha posto ali no deserto era o vaso que havia se enchido da presença dele. Era o vaso sobre quem ele havia deitado o óleo, ele havia posto azeite. E agora então, que vá Satanás é tentá-lo pela liberdade e a fragilidade do Senhor Jesus Cristo aos olhos do diabo faz com que o Filho de Deus entregue a mim e a você um tributo de glória e uma expansão do reino de Deus sobre o panorama da visão que nós temos tido. Eu preciso falar à igreja: diabo não leva ninguém para o inferno. Um dia Josué, meus amados irmãos, diante de uma grande batalha, ele vira-se para o povo que estava aos seus olhos e diz assim: escolhei hoje
a quem vós servais. Contudo, eu tomei uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O diabo deixou de ter primazia na vida de Josué. A hora que ele toma a decisão, ele poderia ter primazia. Poderia, a escolha estava diante dele. Como esteve diante de todo o povo. Eu vou servir ao meu Deus. Ah, mas a droga, pastor, ela é tão forte, é tão pungente, é quando vem o desejo sobre a minha vida. O diabo me provocando. E não há um aqui que não seja provocado pelo diabo. Mas há uma outorga de autoridade e poder sobre a igreja, em que o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, na fraqueza física do seu corpo, ele vai e visita o deserto, e no deserto Deus forja naquele homem, meus amados irmãos, um varão perfeito, e ele sobe ao cume, ao pináculo do templo, na presença do diabo, diante dos olhos de Deus, e ali, meu